Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos vivendo dias difíceis, dias de pandemia, dias de incertezas, inseguranças, onde não sabemos, na verdade, o que pode vir a acontecer. Como diz o poeta popular, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Nesses momentos de incerteza, de insegurança, há alguém que está conosco, há alguém que nunca nos abandona. Mesmo que nossos olhos espirituais não possam vê-lo, mas ele está sempre conosco. Eu me refiro à pessoa de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele nunca nos abandonará, ele sempre estará conosco. Você bem sabe que percorrer um caminho sozinho, o trajeto fica muito grande, né? A gente cansa mais, parece ser mais longo, mas quando nós estamos acompanhados, quando a gente vai ali conversando, a gente nem percebe a distância que a gente percorreu. O nosso Pai quer que você tenha essa convicção, que eu e você, meu amigo, minha amiga, tenha essa convicção que você não está sozinho, que Ele está ao seu lado, conduzindo você em todas essas circunstâncias. Isso me faz lembrar uma história de uma das tribos que ocupou a América, que foi a tribo dos Iroqueses, na América do Norte. Existia entre eles um ritual de passagem onde os adolescentes de aproximadamente 13, 14 anos, naquela tribo, passavam por um teste para se tornar adultos naquela cultura. O teste era o seguinte: ele seria colocado na floresta à noite, no início da noite, sentado em um lugar com os olhos vendados. Ele teria que passar a noite toda ali. Naquela floresta existiam feras, cobras, escorpiões, toda sorte de animais peçonhentos, e ele teria que passar a noite ali sentado. Se há outro, ao final daquele período, no nascer do sol, quando os membros da tribo vinham resgatá-lo, ele estivesse bem e vivo, seria aceito como um adulto naquela tribo. O que aconteceu com um desses jovens que passou por esse ritual, que era comum naquela tribo iroquesa, foi o seguinte: os membros da tribo levaram ele, colocaram a venda nos olhos dele. E tem um detalhe: os iroqueses, eles não passavam, não diziam o que iria acontecer. Então ninguém sabia o que poderia acontecer. Eles sempre tinham que manter o segredo. Então, todo jovem que passou por esse ritual, que conseguiu ser aprovado nesse ritual, ele não falava para os outros, não falava para ninguém o que tinha acontecido. Era sigilo total. Então, em um desses jovens, ele estava lá, colocaram a venda nos olhos, a noite escura, tenebrosa, em meio a uma floresta cheia de feras. E ele passou a noite toda ali, tremendo, com medo, respirando fundo, mas a noite passa, porque na vida tudo passa. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pela manhã chegada, os membros da tribo foram até aquele jovem, foram se aproximando dele, dizendo: olha, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. E se aproximaram dele e tiraram a venda dos olhos dele. Ele estava tremendo um pouco. Tiraram a venda dos olhos dele. Quando tiraram a venda dos olhos dele, ele contemplou que à frente dele estava alguém sentado, que passou todo aquele tempo ao lado dele. Você imagina quem era essa pessoa? Se você disse o pai dele, acertou. O pai dele passava a noite toda ali para protegê-lo,
para afugentar qualquer fera, qualquer coisa que atentasse contra a integridade física do seu querido filho. Mas ele não sabia disso. E ele tinha que enfrentar aquelas tormentas. Mas trazendo para o nosso cotidiano, meus queridos, há um pai que quer que você saiba que você não está sozinho. Que mesmo que há muitas circunstâncias que a gente parece estar de olhos vendados, dando passos no escuro, na incerteza, ele vai estar ali para livrar você e sua família. Vivemos tempo de pandemia, de incertezas, mas precisamos confiar em Deus, confiar no Todo-Poderoso, porque Ele nunca nos abandonará. Na sua palavra ele disse, está registrado na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 5, nunca, jamais te abandonarei, nunca, jamais te desampararei. Tão certo como 1 e 2, 1 mais 1 são 2, Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Criador, nunca vai nos abandonar. Ele vai sempre estar conosco, então precisamos confiar nisso nesse momento. Eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, e a mim também, para nós confiarmos em Deus nesse momento. Isso me faz lembrar uma canção muito conhecida, né, que diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Confie a sua vida, a vida de sua família nas mãos de Deus. Fique na paz. Que Deus abençoe a você e a sua família. Grande abraço.